Eu sou Lea Mara Langoni, jornalista e bióloga, e nesta videoaula 2 sobre o folder da árvore genealógica das plantas, vou descrever resumidamente como as plantas se inserem na árvore da vida. Detalhando a figura 1, que mostra os 3 domínios, temos como exemplo de bactéria 2 organismos. A E. coli, ou os coliformes, fazem parte da biota intestinal de animais de sangue quente. Foi a primeira espécie a ser estudada e tem diversos usos, seja no controle de qualidade das águas e alimentos, seja na pesquisa de proteínas na engenharia genética. A cianobactéria está presente em todos os ambientes, inclusive rochas antárticas, e suas estruturas fossilizadas, os estromatólitos, têm cerca de 3 bilhões e meio de anos. Fazem o ciclo do oxigênio e, como algumas outras bactérias, são os únicos organismos capazes de fixar nitrogênio para uso pelos demais seres vivos. As arqueias são bem diferentes de bactérias. Um exemplo é sua estrutura de membrana com ligações mais fortes, o que permite que suportem condições extremas. E, embora existam em todo ambiente, são conhecidas como extremófilas. Estes 2 domínios são os procariotos, ou seja, não possuem carioteca e não apresentam organelas com membrana. Há muitas formas de representar os eucariotos na árvore da vida. Estes são alguns exemplos. Aqui, os eucariotos unicelulares de vida livre ou colonial, ou resumindo, os protistas, são representados em 2 ramos, de onde possivelmente derivaram as plantas, fungos e animais. Este esquema mostra 5 ramos, similar a este outro, que destaca também os grupos que apresentam plastídeos. Nesta outra proposta, vários protistas foram agrupados em um supergrupo, diminuindo os ramos para 4. Aqui, a eucária é dividida em 2 ramos. Vamos falar dele mais tarde. Este é o mais adequado ao nosso tema, pois, além de mostrar todos os ramos da árvore da vida, destaca aqueles que apresentam plastídio e aponta como ocorreram as endossimbioses através das setas. Um endosimbionte similar à Rickettsia, do mesmo grupo da E. coli, leva ao surgimento da mitocôndria e da célula eucariótica. A Rickettsia é considerada o ser vivo mais primitivo. São parasitas intracelulares obrigatórios, podendo conviver em simbiose ou causar graves doenças como o tifo. Já os plastídeos primários surgem através de uma cianobactéria endosimbionte assimilada por um protista. Os plastídeos secundários surgem pela endofagocitose de um protista autotrófico por um hospedeiro protista heterotrófico. Esta espécie é a prova disso. Ela adquiriu seu plastídio via algas verdes e apresenta um núcleo relictual, o nucleomorfo, localizado no espaço periplastidial de seu cloroplasto com 4 membranas. Seus DNAs foram todos sequenciados, o nuclear, o mitocondrial, o do nucleomorfo e o do cloroplasto. Ela não é o único exemplo, como veremos. Aqui são as populares euglenas das aulas de laboratório. Nem todo euglenoide é fotossintetizante. Muitos são heterotróficos e não apresentam plastídeos. Ambas apresentam cloroplastos com pirenoides, que são corpos proteicos associados à captação de gás carbônico. E também são exemplos dos únicos ramos de seus supergrupos que apresentam plastídio. O Plasmodium, causador da malária, apresenta plastídio vestigial, o apicoplasto.
Embora sem função fotossintetizante, é fundamental para a sobrevivência do organismo, o que leva a estudos de medicamentos herbicidas no tratamento da doença. Os dinoflagelados, como Serration, são do mesmo agrupamento e também receberam seus plastídeos via algas vermelhas, como todos os cromoalveolados que apresentam plastídeos. As aptófitas apresentam aptonema estruturalmente diferente de flagelos. Seus cocólitos ou escamas de carbonato de cálcio são produzidos por vesículas do complexo de Golgi e expelidos por exocitose, compondo grandes depósitos de calcita do Cretáceo. A espécie ilustrada é uma das usadas em estudos de tratamento de águas, sequestro de CO2 e uso como biocombustível. Esta espécie de criptófita também apresenta nucleomorfo e também teve seus genes sequenciados. As algas pardas são, em sua maioria, multicelulares e podem formar os kelps, bosques submarinos de até 60 metros de altura, como as laminárias. As diatomáceas são componentes primários do fitoplâncton. São autotróficos unicelulares de vida livre ou coloniais de ambientes pelágicos, bentônicos e água doce. A frústula, sua carapaça de sílica produzida intracelularmente, apresenta grande diversidade de formas. Entramos agora no grupo que apresenta plastídeos primários, ou seja, cloroplastos com duas membranas, e suas diferenciações básicas são os tipos de clorofilas e pigmentos acessórios, cada um absorvendo luz solar em diferentes comprimentos de onda, como se vê no gráfico. Embora a clorofila A esteja presente em todos os organismos fotossintetizantes, a clorofila B é sinapomorfia das algas verdes e plantas. Estes grupos apresentam clorofila B adquirida secundariamente via algas verdes. As glaucófitas são unicelulares de água doce e seus cloroplastos são tão similares a uma cianobactéria que são chamadas de cianelas. As algas vermelhas são aquáticas, geralmente marinhas e, em sua maioria, multicelulares. Seus cloroplastos são chamados de rodoplastos. As do gênero ilustrados são muito usadas como alimentação. Ambas apresentam carotenoides e ficobilinas. As ficobilinas se assemelham estruturalmente à bilirrubina, daí o seu nome, e também estão presentes em cianobactérias. As algas verdes e plantas não apresentam esse pigmento. São fluorescentes em certo comprimento de onda e usadas como marcadores nas técnicas de imunofluorescência. Os carotenoides são divididos em duas classes: os carotenos alfa, beta, gama, que são hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, e as xantofilas, que contêm oxigênio na molécula. Agora entramos neste tronco e suas ramificações, são todas as algas verdes e plantas terrestres, as viridiplanta ou plantas verdes. Aqui algumas sinapomorfias desse grupo monofilético. O grupo das uvofícias e clorofícias apresenta divisão celular envolvendo o ficoplasto, que evolui para o fragmoplasto nas estreptófitas, além de presença de plasmodesma e outras características do grupo. As carales e coleoquetales são o grupo irmão das plantas terrestres.
As plantas, bem como os animais, são organismos complexos, apresentando células diferenciadas que se organizam em tecidos, órgãos e sistemas, o que não ocorre nos demais seres vivos. Resta falar deste último ramo, que reúne amebozoa, fungos, coanozoa, considerados os precursores dos coanócitos das esponjas, que são os animais mais primitivos. São também chamados de unicontes, ou os que apresentam um flagelo em qualquer célula de seu ciclo de vida. Animais e fungos são os chamados opistocontes, apresentam um flagelo em posição posterior. Em contraposição, os demais organismos são considerados os bicontes, dois flagelos, pois a maioria é assim, embora haja muitas exceções a esse respeito. Há organismos que possuem células multiflageladas, e os ameboides, por exemplo, não apresentam flagelo algum em todo o seu ciclo de vida. Os insetos representam cerca de 70% dos animais descritos, e só os besouros representam mais de um quinto de todas as espécies vivas conhecidas. Embora nosso assunto seja as plantas, o que seria delas sem os insetos?